A paz do Senhor Jesus a todos, muito prazer, que é o pastor Roberto Visnadi. Eu quero agradecer aqui o canal aí Semeando Vidas. Agradeço aí essa oportunidade, que o Senhor venha abençoar vocês de uma maneira extraordinária. Eu quero começar agradecendo por mais um dia de vida, por cada um que vai adentrar e vai ver esse testemunho. Irmãos, eu sou brasileiro, naturalidade rancharia, e a minha infância foi uma infância bem conturbada, né? Eu tive a separação dos meus pais logo quando eu era pequeno. Eu era uma criança peralta, eu era uma criança arteira, gostava muito de bagunça, aprontava demais, né? E eu praticamente fui criado com a minha avó paterna. Ela era como se fosse uma mãe para mim. Hoje, normalmente, me dou muito bem com meu pai, muito bem com a minha mãe, para a glória de Deus. Amo demais, né? Louvado seja Deus. Só que, com a infância que eu tive, no meio de uma separação, eu tive uma adolescência problemática. Tive fases boas, como também tive fases muito ruins. A fase boa foi que no ano de 2004 eu conheci a Jesus, porque eu conhecia um Cristo morto e passei a conhecer um Cristo vivo. Eu recebi um convite para estar indo numa igreja evangélica chamada Presbiteriana do Brasil. Ali eu conheci a palavra, e um pouco antes eu estava tocando, né? Conheci o meio musical, onde eu tocava numa banda marcial, banda de cidade, disputava campeonatos, concurso, e eu era muito bom naquilo que eu fazia. Sou trompetista, e quando eu recebi esse convite para estar indo à igreja, eu gostei dessa igreja. Eu me identifiquei. Ali, depois de um tempo, eu comecei a tocar num grupo de louvor. Aí eu tocava na igreja e tocava nessa banda marcial. Até que o Senhor foi me incomodando, e eu vi que Ele queria de mim o meu coração. O Senhor, Ele queria mais de mim, Ele queria mais da minha parte. Eu conheci a minha atual esposa. Eu consegui tirar ela do catolicismo, trouxe para a igreja evangélica, Só que, irmãos, como eu estava sendo criado pela minha avó, ela ficou doente e chegou a falecer no ano de 2009. Foi uma perda muito dolorosa para mim. E eu acabei que num momento de deslize, de descuido, eu conheci as drogas. Eu, durante 11 anos da minha vida, eu fui escravo da cocaína. E nesse meio tempo eu me desviei da igreja, me afastei da presença do Senhor, e já tinha filhas, ou seja, hoje tem 3 filhas. Sou casado com a mesma mulher até hoje. Só que nesse meio tempo, houve muito problema, houve muito levante. Eu tive 4 overdoses de cocaína. Eu via o inimigo dentro do meu quarto querendo ceifar a minha vida. Eu trabalhava, eu ganhava um salário bom, né? Pela minha profissão. E eu torrava tudo em droga. A minha família passando necessidade dentro de casa. E eu torrava tudo, as minhas finanças em droga. Eu cheguei a ficar no fundo do poço. Até que um dia, um pastor evangélico fez um convite para mim, de uma igreja pentecostal, para mim estar indo fazer uma visita. E eu fui, irmãos, e ali eu fiquei. O Senhor começou a moldar o meu caráter, porque eu tive bastante problema. A consequência das drogas, a consequência de uma vida, o caráter não tem o semblante de Cristo, a tendência pecaminosa é afundar o ser humano. Eu me afundei nas drogas, me afundei numa vida errada, numa vida de mentira, até que verdadeiramente eu voltei para os caminhos de Cristo. Mas eu voltei da maneira certa.
Só que veio as consequências. Por quê? Porque veio o plantio, a minha colheita má, veio os frutos da minha mentira, veio os frutos das minhas dívidas, e eu fiquei num buraco sem fundo. Não tinha chão. Até que então, nesse meio tempo, na igreja pentecostal, eu não vou falar o nome dela aqui, mas foi aonde eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Até que então, eu comecei a ser chamado de filho de Deus. Eu sabia que eu estava tendo uma mudança de vida, mas ao mesmo tempo, eu sabia das consequências. Então eu quero abrir um parêntese aqui na sua vida, para você entender, e eu quero deixar um ponto de interrogação sobre a tua vida. O que você tem plantado? O que é que você está semeando? A colheita, ela chega, mas cedo ou mais tarde, não é pós a morte, não, é em vida. Ela chega. Dei calabrada subia. Aleluia! Eu comecei a ter um encontro verdadeiro com Cristo. Só que o meu pastor me corrigia muito. Eu durante 3 anos e meio orando no monte com ele, nós éramos muito próximos. Mas ele me corrigia muito, mas hoje eu entendo que era para o meu crescimento. Não coloquei a boca no instrumento na igreja enquanto eu não casei. Não tive uma oportunidade na igreja enquanto eu não batizei e não comecei a cear, para participar do corpo de Cristo, sem a qual nós não temos comunhão com Deus. Irmãos, durante esse meio tempo o Senhor começou a revelar a glória que Ele tinha sobre a minha vida. Ele começou a revelar aquilo que Ele tinha preparado para a minha vida. E desde então, irmãos, a minha vida começou a virar de ponta cabeça. Ela teve as melhorias no meio cristão, só que as consequências do meu plantio começou a chegar. As consequências batiam na minha porta. Eu comecei a passar um tempo muito difícil de cobrança, um tempo de apontamento, onde por mais de 1 ano e pouco eu fiquei dentro do monte, escondido, dentro da caverna, igual a passagem de Elias, me enchendo, e até que então o Senhor se revelou aquilo que Ele tinha com a minha vida. Irmão, nem tudo foi mar de rosa. Quando Deus tem um chamado na minha e na tua vida, Ele nos prova. Ele vai nos lapidar, Ele vai moldar eu e você ao teu caráter. Ninguém, irmãos, alcança nada de Deus sem ser tratado o caráter. O meu caráter foi tratado, foi lapidado. Aí então eu saí da cidade de Rancharia e vim para a cidade de Presidente Prudente. Até o então momento eu estou aqui, até o Senhor me tirar daqui. O Senhor tem grandes obras, projetos na nossa vida. Aleluia! E Ele começou a se revelar a tua chamada. Eu era músico do mundo, tocava em carnaval, tocava em banda de baile, banda show. Era muito requisitado pelo meu talento musical. Hoje eu estou parado, não toco mais. Eu decidi somente me dedicar a Deus. E o trompete era algo que me tirava da presença de Deus. Por quê? Porque vinha muitas propostas mundanas. Era quase irresistível recusar. Porque só vinha nas horas que eu estava precisando. Era dinheiro que entrava nas horas que eu estava necessitado. Para você entender, irmãos, o que eu ganhava em 2, 3 dias, um trabalhador ganhava no mês inteiro. Era uma proposta irresistível, mas me tirava da presença do Senhor. Eu era muito requisitado, muito procurado por bandas de baile, bandas show. E eu tive que abrir mão disso daí. Porque isso era um prato, era um laço onde Satanás me lançava a seta e os dardos inflamados dele, para me tirar da presença. Mas pastor Roberto, hoje por que o senhor não toca na igreja? Porque hoje Deus me levantou como pregador da palavra. O Senhor, quando começou a se revelar a mim, Ele me chamou na área do louvor. Antes de ser pastor, eu fui chamado como adorador. Eu adorava, louvava, nós montamos um grupo. E foi, o Senhor começou a se revelar aquilo que Ele tinha sobre a minha vida. O chamado na minha vida e na minha família, na minha casa. O nosso primeiro ministério.
Até que então ele começou a falar que tinha um povo nas minhas mãos, que tinha um povo nos esperando. Oh, glória! E aquilo foi, irmãos, abrindo os campos, mas como também foi fechando o ciclo de pessoas. Entenda algo, amado e amada de Cristo. Quando Cristo tem um propósito na tua vida, a primeira coisa que vai acontecer é ciclos de pessoas se encerrarem. É ciclo de pessoas terminarem sobre a minha e a tua vida. Daqui a pouco, irmãos, eu tive que retornar à cidade de Rancharia. Porque o Senhor falou, tem uma honra na tua vida para entregar, e eu vou honrar você na terra de humilhação. Eu fui para a cidade de Rancharia novamente, fiquei quase 10 meses lá. O Senhor me honrou. O Senhor derramou sobre a minha vida uma unção de diácono. Logo, alguns meses depois, veio a unção de presbítero, aonde eu fiquei por mais de um ano. E o Senhor foi se revelando. Dentro do monte eu tive uma prova de fogo. O Senhor permitiu que Satanás me testasse, me tentasse, e eu passei na tentação, com algo que eu adentrando o monte. Nesse tempo que eu estava em Rancharia, um homem entrou em contato comigo que a esposa dele estava tendo um desejo diabólico de adquirir mais um parceiro na relação. E ele queria saber se eu era pastor. Eu falei, na época não. Eu falei, eu sou presbítero. Mas eu fiz uma oração para ele. Ele me mandou uma foto da esposa destipida de roupa. Eu repreendi ele. Orei e fiz uma oração de libertação sobre a vida dele. E dali então, daquele momento em diante, o Senhor derramou sobre a minha vida o dom da cura e da libertação. Eu não sabia que eu tinha recebido esse dom. Aleluia! E na terra de humilhação, eu como presbítero, eu recebi um convite para pregar num evento chamado Avivai. Tinha muitas pessoas ali que me julgavam pelo meu caráter do passado. Tinha muitas pessoas ali que me conheciam pela a pessoa que eu era antes. Nós pregamos em 4 preletores. Eu fui o primeiro a pregar e no final desse evento, o último preletor fez o apelo. E o Senhor me falou, você vai ungir essas pessoas antes do apelo, antes do preletor fazer o apelo, que eu vou fazer algo na vida deles. Irmãos, quando eu comecei a orar por essas pessoas, as pessoas a qual eu orei começaram a cair no chão, libertas, renovadas, curadas e transformadas. Eu fiquei extasiado, eu nunca tinha acontecido aquilo. Eu falei, meu Deus, aquilo eu entendi que o Senhor tinha me entregado o dom da cura e da libertação, e no renovo, Deus me usa muito no renovo, e no dom da palavra. Daquele dia então Deus me honrou no meio daquele povo. Até mesmo algumas pessoas que estavam ali na cúpula do altar não criam no meu chamado. E Deus me honrou eu naquele dia. E depois dali então o ministério meu começou a deslanchar. Mas quando eu fui, antes de eu ser levantado a presbítero, quando eu cheguei na cidade de Rancharia, o Senhor me entregou o ministério. O Senhor falou assim: Igreja Pentecostal Manancial da Glória de Deus, isso é o ministério que eu estou entregando nas tuas mãos. Eu não contei para ninguém. Fiquei durante um ano na itinerância, quietinho, de boca fechada, até o cumprimento da abertura do nosso ministério, que hoje é a Igreja Pentecostal Manancial da Glória de Deus. Depois dali então, irmão, Deus me honrou por onde eu passei na cidade de Rancharia. Fez eu me destacar num lugar onde eu fui humilhado. E ele falou, pronto, agora deu o seu tempo. Agora você vai voltar para Presidente Prudente. Você vai passar lá num lugar que eu vou mostrar que eu sou na tua vida. Até que eu fui, fiquei um tempo lá. O Senhor nos exaltou, nos honrou e nos levou a abrir o nosso ministério. Irmãos, hoje, como pastor, pregador da palavra, pela misericórdia de Deus, cursando teologia, pela misericórdia de Deus, usado na palavra, pela misericórdia de Deus, no dom da cura e da libertação, renovo, revelação de Deus. Irmãos, eu não mereço,
Decanta labasurimi calabrácia. Quantas e quantas pessoas, irmãos, foram curadas através das nossas vidas? Quantas e quantas pessoas libertas, vomitar trabalho de macumba, pessoas se arrebatadas de sentido, pessoas batizadas, irmãos, idosos, crianças batizadas com o Espírito Santo, pessoas libertas, pessoas alcançadas pela graça de Deus através da nossa vida. Porque eu sou alguma coisa? Não, eu não sou nada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero dizer para você, Deus tem algo na tua vida. O Senhor, Ele vai fazer abundar a graça onde tu teve problema. Aonde você teve uma vida pecaminosa, o Senhor vai lhe abundar com a graça. Aonde você teve uma vida de injúria e imundiçada, o Senhor lhe abundará com a super graça. Depois, irmãos, quando foi para abrir o nosso ministério, pouco antes eu trabalhava num resort conhecido aqui na região de Presidente Prudente. Fiquei lá trabalhando um tempo. O Senhor me levou lá, eu e minha esposa, pastora Verônica, para que nós viéssemos evangelizar e apregoar a vida das pessoas ali dentro de um resort, aonde o pessoal anda de sunga e de biquíni. Tinha um rapaz lá que trabalhava lá, estava afastado de Deus. Preguei para ele. Ele tinha um problema de nascença. Ele quase infartou na minha frente, com crise de... Deu um infarto nele lá, que ele tinha um sopro no coração. Ele ficou afastado 2 semanas do serviço, com um estado gravíssimo. Quando ele voltou, ele foi lá na minha sala, e o Senhor falou: é agora, eu vou curar ele. Quando eu coloquei a mão na cabeça dele, ele adormeceu, ele apagou, ele levantou extasiado, como se tivesse usado qualquer tipo de entorpecente. E o Senhor falou: fala para ele que eu curei ele. Eu falei: ó, o Senhor te curou hoje, vai em paz. Ele foi. Quando ele passou no médico, uns dias depois, a doutora falou para ele, falou assim: fulano, o que aconteceu com a tua vida? O que aconteceu? O furo do seu coração fechou. Eu estava falando aqui para os meus colegas de trabalho que o teu coração estava igual de um Fusca, comprometido. Mas hoje tu está igual a Hilux. Para comparar, irmão, seu coração regenerou. O teu coração regenerou. O teu coração fechou. Ele amava jogar bola e não podia jogar bola, porque o médico falou: você vai morrer. E a doutora falou para ele: pode voltar a jogar bola. A partir de hoje você vai correr, você vai jogar bola, você vai trabalhar. O Senhor foi exaltado sobre a vida dele. Então, irmão, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Outrora perdido, viciado nas drogas, um fraudulento, enganador, mentiroso. Hoje, irmãos, um servo de Deus, um servo do Altíssimo, fiel à palavra, pastor de ovelha, porque o Senhor tem um chamado e Ele escolhe eu e você. As coisas loucas desse mundo é para confundir a sábia. Oh glória! Quando esse rapaz foi curado, as portas pluk se fechou para mim. O ministério já estava aberto. No dia da inauguração da igreja pentecostal, Manancial da Glória de Deus, desceu sobre minha cabeça a unção pastoral. Dali então tudo mudou. A visão, a unção dobrou. Tudo que o Senhor tinha reservado sobre a minha vida veio se aperfeiçoar. Irmãos, pessoas curadas de câncer, pessoas curadas de crise de ansiedade, não foi nenhuma nem duas, pessoas libertas, pessoas possessas de legiões de demônio foram libertas, pessoas curadas, portas abertas, mais de 7 casamentos restaurados para a glória de Deus. Então, irmãos, eu quero dizer algo. Primeiro Deus moe, primeiro Deus quebra, primeiro Deus te lapida, para depois alcançar as pessoas através da minha e da sua vida.
suporte o processo, suporte a jornada, suporte aquilo que Deus derramou sobre a tua vida. Porque o Senhor, Ele tem algo sobrenatural para fazer na sua vida. Assim como Ele fez na minha vida. Eu profetizo sobre a tua vida a cura, a libertação, a restauração e o renovo de Deus sobre toda a tua casa e toda a tua família. Esse é o meu testemunho. Um ex-usuário de droga, fraudulento, mentiroso, hoje um homem que anda na verdade, prega o que vive, ensina, muito usado por Deus, pela misericórdia de Deus, que eu não mereço aquilo que Deus é na minha vida. Mas o Senhor mudou a minha história, mudou o meu cativeiro. E o que Ele fez na minha vida, irmãos, dinheiro nenhum, ouro nenhum compra. Aleluia, esse é o meu testemunho, que Deus fez na minha vida. Eu abreviei um pouco esse testemunho, senão ia ficar muito grande. Eu já quero pedir para você, irmãos, se inscreva no meu canal, PR Roberto Visnadi. Se inscreve no meu canal. Nós vamos deixar o link aqui para você aqui embaixo. Vamos deixar aqui o nosso contato do WhatsApp. Você que sentir de Deus de entrar em contato conosco, entre em contato, curta lá o nosso canal. Ajuda aí nós aumentar esse número de inscritos e de pessoas alcançadas por essas plataformas maravilhosas a qual Deus tem apresentado. Um beijo no teu coração. Fica na paz do Senhor Jesus.